Boa tarde, eu estou aqui com o senador Humberto Costa. Nós vamos para mais uma entrevista do programa Sexta-feira 13, onde a gente discute a conjuntura política. E hoje, Humberto Costa, um dos integrantes mais destacados da CPI contra a Covid-19. Nós vamos falar sobre os casos da semana, sobre a pressão dos militares contra as eleições. Vamos aí falando, queria já receber o Humberto Costa para a gente começar a nossa conversa aqui. Boa tarde, beleza, senador. Prazer estar com você aqui, Paulo, falando para todo o pessoal que acompanha a TV PT, a nossa militância, os nossos filiados e todos aqueles que estão interessados em um bom debate e uma boa conversa. Pois é, o senador ele está em Caruaru. Nós estamos falando diretamente de Caruaru, no Agreste, onde ele tem muitos eleitores, onde as pessoas estão acompanhando os debates que ocorrem na Constituinte, que ocorrem em Brasília. E eu queria começar falando desse episódio da semana, que foi a descoberta de pressões do ministro da Defesa, Braga Neto, pelo voto impresso nas eleições de 2022, uma tentativa, evidentemente, de tumultuar o processo eleitoral, de tentar colocar empecilhos numa vitória que hoje se anuncia como muito possível, muito provável, do presidente Lula. Eu queria que você falasse dessa discussão, como é que foi, como é que ela terminou, idas e voltas, qual é o balanço que você faz disso aí? Bom, eu acho que, primeiro, nós temos que tratar com a devida seriedade esse tipo de ameaça, não é? Não que nós tenhamos no Brasil a condição para a realização de um golpe continuado, que se estabilize, porém, as ameaças de quarteladas também são coisas que nós temos que levar a sério, porque elas terminam não se mantendo, mas levam ao sofrimento, à morte, à violência, à tortura, e nós não podemos aceitar qualquer tipo de ameaça. Em segundo lugar, porque a discussão suscitada pelo general Braga Neto, ela não tem seriedade. O tema do voto impresso, ele poderia ser objeto de uma discussão, o debate numa reforma política poderia se fazer. O problema é que essa discussão hoje é colocada no Brasil como uma maneira de deslegitimar o processo eleitoral que vai acontecer no ano que vem, de criar pretextos para que Bolsonaro e sua trupe possam atacar a democracia caso eles percam a eleição. Reproduzir alguma coisa de forma caricata no que diz respeito ao que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Poderíamos discutir o voto impresso, ainda que ele seja completamente desnecessário, porque no Brasil nós temos a urna eletrônica há mais de 30 anos, nunca houve uma denúncia com qualquer substância que questionasse o resultado das eleições, e os questionamentos que aconteceram terminaram por provar que a urna ela é efetivamente inviolável, ela realmente é segura contra a fraude. Mas, nesse momento, o que querem Bolsonaro e os bolsonaristas é criar um tumulto no processo eleitoral. Acho que a manifestação da sociedade, dos políticos, do Supremo e do Congresso Nacional, diferentemente daquela nota que foi assinada pelo Braga Neto e pelos comandos militares, ela foi mais firme e mais rápida, não é? Eu acho que, no final das contas, o voto impresso talvez tenha tido a sua última pá de cal com essa manifestação
do ministro Braga Neto, ou seja, quem tem autonomia, quem tem independência, quem tem responsabilidade e prerrogativa para discutir mudança na legislação eleitoral é o Congresso Nacional. Nem é o ministro da Defesa, nem são as Forças Armadas. Está falando, a minha impressão também, eu inclusive acredito que o tiro saiu pela culatra e ficou mais difícil para manter essa discussão. Assim, nós tivemos essa semana, por exemplo, há muito tempo, o Gilmar Mendes e o Fachin, no Supremo, não concordavam em termos absolutos num ponto que é o repúdio a essa iniciativa do general Braga Neto. A imprensa, a grande imprensa, que expressa a opinião dos grandes empresários, a mesma posição, repudiando essa iniciativa. Sem falar, evidentemente, em reações que a gente esperava. Ou seja, a impressão que dá, inclusive, é que amanhã, quando é o dia 24 de julho, quando nós vamos ter assim um novo ato, nós podemos até ter uma motivação maior para sair às ruas e manifestar nosso repúdio ao governo Bolsonaro, a defesa da democracia e a certeza de que nós estamos no caminho certo. Qual é a tua impressão dos protestos de amanhã? Eu também acho que essas coisas que aconteceram nesse último período, elas animaram ainda mais a população brasileira a ir às ruas. A minha expectativa é de que amanhã nós tenhamos atos maiores, mais animados, mais fortes e com novas palavras de ordem do que nas vezes anteriores. E eu acho que nós temos que colocar como uma consigna cada vez mais importante o tema de ditadura nunca mais. Nós não podemos aceitar que um general da reserva, como é o Braga Neto, pretenda ameaçar a população brasileira, a democracia brasileira, com a volta de uma ditadura, se não for aprovado o voto impresso, não é? E eu acredito que essa nota, que essa posição, que essa entrevista acirrou ainda mais os ânimos dos democratas brasileiros. Eu não estou falando nem só do PT, do pessoal da esquerda, mas de todo mundo que defende a liberdade, a democracia, o Estado de Direito. Eu espero que amanhã nós tenhamos manifestações proporcionais à gravidade dessas ameaças que foram feitas. Nós estamos também com um processo de diminuição, né, de regressão da pandemia, pelo menos nesse momento. É possível que mais à frente tenhamos um recrudescimento, mas se todo mundo for à rua com os devidos cuidados, mantendo o distanciamento social, usando máscaras e álcool gel, nós estaremos seguros e poderemos fazer uma grande manifestação que dê segurança também à nossa própria democracia. Além do mais, eu creio que, ao longo dos últimos dias, né, as manifestações dentro da CPI, mostrando que a questão da corrupção na aquisição de vacinas e de outros insumos é uma realidade concreta. Hoje, inclusive, fica evidente que essa empresa precisa, extrapolou a delegação que recebeu da Bharat Biotech, que produz a Covaxin, apresentou documentos falsos no Ministério da Saúde, e isso vai cada vez mais mostrando que estamos diante de um governo negacionista, autoritário e corrupto. Bolsonaro é o chefe de uma gangue que no Ministério da Saúde está tentando fazer negociatas o tempo inteiro. E eu acho que isso faz com que o desejo das pessoas de irem à rua aumente. Humberto, você está lá na CPI acompanhando de perto as tratativas, as descobertas. Você acha que... Eu acompanhei, como quando era um repórter foca, começando na minha vida profissional, a epidemia de meningite em São Paulo, que foi uma epidemia muito grave, que fez muitas mortes e que foi censurada, porque nós vivíamos naquela ditadura, dos mesmos generais que são ídolos do Bolsonaro e outros militares que estão aí,
não é? Aqueles militares de extrema-direita, e que proibiam a divulgação de notícias e deixavam o vírus correr solto, né? Mas agora nós temos uma novidade. A corrupção é uma novidade. Ali as pessoas não tinham vacina, não tinham. E estava ali. Agora nós temos uma verdadeira epidemia das negociatas. Porque, como espectador, como jornalista, eu fico vendo o trabalho de vocês, são infinitas as negociatas, as tramas, a guerra de quadrilhas, uma coisa que você não podia imaginar isso assim num país que está enfrentando, já enfrentou 500 mil de mortes e pode chegar muito mais que isso. Não é uma surpresa, assim, desagradável, uma situação inesperada no nosso país, que tem um SUS, que é essa conquista importante. Não é uma, assim, a gente pensava que estava discutindo com negacionistas. É muito pior do que isso. Sim, com certeza, né? E eu acho que a CPI ela já conseguiu algumas contribuições importantes para que as pessoas tenham consciência do que de fato aconteceu. Eu vejo que, por exemplo, toda essa parte que diz respeito à condução do processo de enfrentamento à pandemia já está a nu para o Brasil. O governo assumiu uma estratégia para o enfrentamento à pandemia, que é a estratégia de provocar uma imunidade coletiva pelo aumento da transmissão, da sua velocidade e do número de pessoas contaminadas pela Covid-19. E todas as outras ações e omissões do governo vieram como decorrência dessa visão estratégica geral. Foi por isso que o governo sabotou as normas de isolamento social preconizadas pelos governos estaduais e pelas prefeituras. Foi por isso que o governo não se envolveu diretamente no processo de testagem, não garantiu a testagem da população brasileira. Foi por isso que nós não aumentamos o número de leitos na quantidade que era necessária, e foi por isso que o governo foi omisso na aquisição de vacinas, exceto aquelas que poderiam ter um troco para as pessoas que estivessem à frente das negociações. Então, toda essa parte que diz respeito à omissão do governo no enfrentamento à Covid-19, eu acho que ela já está muito claramente mostrada à população brasileira. O que nós não esperávamos, né, é que, em meio a todo esse negacionismo, houvesse também ações de corrupção, aproveitando, inclusive, a temática da vacinação. Isso, inclusive, é um crime, na minha avaliação, contra a própria humanidade. O governo deixou de adquirir vacinas de qualidade, que já estavam devidamente regulamentadas, por preços mais baixos, não é? Deixou de comprar essas vacinas para ir atrás de vacinas que ainda não estavam aprovadas pela própria Anvisa e por outras agências internacionais de regulação de medicamentos, e também não que não vendiam diretamente ao governo, que tinham intermediários. Então, isso é um crime, na minha opinião, contra a humanidade, ou seja, a corrupção na aquisição de vacinas. E eu acredito que, ao final disso tudo, que também nos deixou todos surpresos, porque a gente imaginava que tinha corrupção lá no Ministério do Meio Ambiente, como ficou provado, tem corrupção lá na área da educação, mas ninguém imaginava que fosse acontecer corrupção na área das vacinas, não é? Então, eu acredito que isso deixa o governo numa situação muito difícil, eu diria até numa situação vexatória. E, com isso, eu creio que a CPI termina cumprindo um papel muito importante, muito relevante. A impressão que dá quando a gente vê esse escândalo e vê o trabalho da CPI é que a capacidade de dissimulação dos vendedores de vacina, dos atravessadores e dos intermediários é muito grande.
A gente acredita que no final a gente vai conseguir ter um quadro, porque muitas vezes aparece um culpado, depois você vê que não era bem isso. A gente acredita que no final a gente vai poder formular acusações, denúncias assim sólidas, que vão realmente apontar, porque é o que a população quer ver, né? Olha, essa pessoa fez isso, aquele pessoa fez aquilo, não é assim, dá para acreditar nisso, esperamos isso. Sim, eu acho que dá para acreditar nisso. Eu não acho que essa CPI vá acabar em pizza, como normalmente se diz, né? E eu acho que nós vamos ter aí ao final, o meu chute é que é algo em torno de 100 de pessoas indiciadas pelos mais diversos crimes, sendo que o principal deles é o presidente da República. Bolsonaro deverá ser indiciado por crimes de responsabilidade, o crime contra a vida, o crime contra a saúde pública, o crime contra o acesso das pessoas ao Sistema Único de Saúde, na sua integralidade, na sua gratuidade, na sua universalidade, e também os crimes comuns, como, por exemplo, o crime de disseminação de epidemia, essas aglomerações que ele fez, o crime de desrespeito às normas sanitárias vigentes, como ele fez ao não usar máscara, ao promover aglomerações também, não é? Crimes também contra a saúde pública, pelo fato de ele ter disseminado informações falsas quanto à doença, à sua origem e também quanto ao seu tratamento, né? Então, tudo isso soma como crimes comuns. Por outro lado, nós vamos ter também os crimes contra os direitos humanos, né? O crime contra a vida e a desvalorização da própria vida. Então, eu acredito que, ao final, Bolsonaro vai ser denunciado à Câmara dos Deputados por crimes de responsabilidade, que eu listei aqui. O presidente da Câmara, diferentemente de outros pedidos de abertura de investigação sobre crime de responsabilidade, será obrigado a se manifestar a favor ou contra de que se abra esse processo, porque quando isso advém do resultado de uma CPI, ele tem 30 dias para se manifestar em relação a aceitar ou não o pedido de abertura sobre crime de responsabilidade. Vamos também levar os crimes comuns ao Procurador-Geral da República, que deverá se manifestar também no mesmo espaço de tempo, se pedirá ou não abertura de processo contra o presidente da República, e aqueles crimes contra os direitos humanos, nós vamos levar para o Alto Comissariado de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas e também para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É esse o desenho em relação a Bolsonaro. Agora, uma série de outros atores públicos e privados também terão que ser indiciados. Aqueles que ficaram apregoando esses tratamentos que não têm, de fato, utilidade contra a Covid, devem ser enquadrados como charlatães, como curandeiristas. Nós temos que ver os casos de prevaricação, de advocacia administrativa, de atentados à saúde pública. Eu creio que muita gente vai sair nessa relação de possíveis criminosos indiciados pela CPI. E considerando o tamanho dessa investigação, que é muito grande, eu pergunto pelo general que está ameaçando aí a democracia, o general Braga Neto. Ele vai responder a isso? O Congresso pode fazer? Porque é realmente assim, uma situação escandalosa. A gente vive num regime democrático, a Constituição veda a manifestações políticas e o general fica querendo fazer eleição com pressão, pressionando as instituições. A gente vai fazer isso, vai se manifestar a respeito disso, ele terá que dar explicações? Veja, não na CPI, não é? Porque a CPI está limitada pelo seu objeto à questão da Covid-19.
Eu acho que ele será obrigado a prestar esclarecimentos à CPI pelo fato de ele ter sido o coordenador geral dessa comissão interministerial para o enfrentamento à Covid. Eu não tenho dúvida que muitas das ordens que foram cumpridas pelo general Pazuello, pelo secretário-geral, o coronel Elcio Franco, tudo isso emanou, não é, de ordens que vieram lá do Palácio do Planalto. E na medida em que Braga Neto era o coordenador desse grupo, é possível que algumas dessas ordens, ou muitas dessas ordens, ou talvez todas dessas ordens, tenham sido dadas por ele. Então, nesse aspecto, ele poderá sim responder à CPI. Nós estamos analisando aí em que momento poderemos ouvir o depoimento do general Braga Neto. Agora, do ponto de vista dessas ameaças à democracia, eu entendo que cabe ao Congresso Nacional, e eu, inclusive, já fiz uma representação junto com outros senadores para convocá-lo à Comissão de Relações Exteriores e Segurança Nacional. Já apresentei também um pedido de abertura de um processo pela Procuradoria-Geral da República para analisar essas ameaças contra a democracia praticadas por ele. Na Câmara também ele já foi convocado para falar numa comissão sobre essas ameaças. Então, são duas coisas diferentes, não é? Mas eu creio que pelas duas ele precisa, sim, ser responsabilizado, precisa ser ouvido pelo Congresso Nacional. Uma questão que deixa muitas pessoas chocadas, eu queria que você comentasse, é o fato de que a gente acaba descobrindo que, embora o governo não fizesse, o governo Bolsonaro não fizesse a menor questão de vacinar as pessoas, né, de se recusasse a comprar vacinas, a investir em vacinas quando era tempo, quando seria útil, a gente acaba descobrindo que tem uma investigação em Brasília, do Ministério Público Federal, porque os membros das Forças Armadas foram todos vacinados. Enquanto faltava vacina para o cidadão comum, para as famílias, todos os membros das Forças Armadas foram vacinados. O detalhe, chegaram a vacinar todos os membros da ABIN, aquela agência de informação do governo. E agora está se investigando e se procurando. Como é que você comenta assim? Como é que a gente pode interpretar isso? É realmente um plano? Olha, nós falamos que a epidemia não é grave, nós dizemos que não acreditamos nisso, mas para nós e na nossa casa, a gente faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É essa a regra que está funcionando? Claramente, todo mundo sabia que era muito pior do que dizia. Sim, com toda certeza, né? Eu, inclusive, já tive a oportunidade de entrar com uma ação pedindo que haja uma investigação sobre essa denúncia, né, de que os funcionários da ABIN teriam sido vacinados prioritariamente, antes, inclusive, de outros grupos, né? Não se justifica. É óbvio que, do ponto de vista do pessoal da área educacional, das forças de segurança pública, que estão no dia a dia em contato com a população, que estão desempenhando as suas funções, os professores, os profissionais de saúde, claro, mas qual é o sentido de vacinar antecipadamente os arapongas da ABIN, não é? Não faz nenhum sentido. Eu fiz essa representação, espero que o Ministério Público abra um inquérito sobre isso, porque o Ministério Público tem aberto vários inquéritos com relação a pessoas que furaram a fila. E não pode ser diferente para os arapongas da ABIN ou para os militares, isso tem que valer para todos, né? É mais uma demonstração de que esse governo Bolsonaro, ele não tem uma preocupação com a equidade, ele não tem uma preocupação com a população mais pobre, ele quer agradar tão somente aqueles que têm as armas hoje no Brasil e que podem ser seus potenciais aliados na tentativa de uma quartelada, não é? Por isso é que nós estamos denunciando isso e cobrando
que o mais rapidamente possível nós tenhamos uma resposta do Ministério Público quanto a essas questões. Essa denúncia que vem agora da capitã cloroquina, a Mayra Pinheiro, que antes de prestar um depoimento muito aguardado e muito esperado, ela teria feito um ensaio, um treinamento com próprios senadores que depois iam interrogá-la, fazer perguntas assim, e claramente ali já havia um conluio, né? Não era que estava assim. Como é que você interpreta isso? Como é que você vê isso? O que isso diz a respeito da bancada bolsonarista que está na CPI, que a gente vê como ela atua? Como é que você interpreta isso? O que você comenta a respeito disso? Bom, primeiro que aquele vídeo, né, na minha opinião, é um deboche, é um desrespeito à própria CPI. Mostra que em nenhum momento ela levou a sério a responsabilidade e o papel que ela tinha ali de prestar esclarecimentos à CPI. Segundo, demonstra, não é, digamos assim, o papel de fantoches que aqueles que compõem a bancada do governo exercem ali. Fica claro que as coisas são combinadas, fica claro de que há uma tentativa deliberada de tumultuar os trabalhos da CPI, de desviar o seu foco. Até hoje eles continuam o tempo inteiro debatendo a situação de estados e municípios, necessidade de investigar a corrupção, quando podiam estar investigando a corrupção agora, não é? Dos hospitais do Rio de Janeiro, da compra de vacinas superfaturadas, enfim, não é? Então, eu acho que aquela manifestação dela naquele vídeo é a cara desse governo, é um desgoverno. São pessoas que não respeitam as instituições, são pessoas que não entendem o papel do que é o Estado democrático. E, portanto, por isso eu fiz um pedido de reconvocação da doutora Mayra para que ela possa, lá no Senado Federal, novamente se apresentar, até porque ela mentiu várias vezes, não é? E, sem dúvida, nós faremos um bom papel se nós chamarmos novamente ela para fazer o seu depoimento, complementar o seu depoimento. Eu queria que você comentasse duas decisões que dizem respeito ao futuro dessa discussão que nós estamos tendo, né? Que são decisões que dizem respeito ao judiciário, a eventuais processos, investigações, julgamentos que possam vir a ocorrer. Eu estou falando dessa tentativa do governo de indicar o André Mendonça para o Supremo e a renomeação, né, do Aras como Procurador-Geral da República. Como é que você vê isso? O que você acha que isso representa? O que a gente podia fazer para não ter essa situação? Enfim, queria saber sua opinião a respeito disso, porque nós sabemos que isso é uma tentativa assim, de montar, do governo Bolsonaro, montar um escudo protetor ali contra as investigações. Como é que você vê isso? Bom, nós lá do PT, independentemente de o voto ser secreto, nós sempre fechamos uma posição coletiva, né? Nós não tivemos ainda a oportunidade de discutir na nossa bancada de senadores como vamos nos posicionar. No entanto, nós temos o sentimento da maioria das pessoas. Na bancada do PT, a indicação do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, ela não é vista com nenhum entusiasmo, né? O André Mendonça não somente é alguém que, indo para o Supremo, vai tentar defender lá decisões ultraconservadoras que não vão levar em consideração a diversidade cultural, social, que existe na sociedade brasileira. É uma pessoa autoritária, enquanto esteve à frente do Ministério da Justiça, fez perseguição a muitas pessoas, tomando como base a Lei de Segurança Nacional. Então, não é nenhum nome, não é um nome que gere qualquer tipo de entusiasmo da nossa parte. E eu sinto que também, em relação aos demais senadores, o quadro é semelhante. As pessoas não se sentem animadas por escolhê-lo
para o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, dentro da própria base do governo, há pessoas que questionam a sua indicação, não é? Até mesmo a sua formação jurídica para exercer uma função dessa magnitude, dessa importância, não é? E, às vezes, eu tenho a impressão que o próprio Bolsonaro, né, de certa forma, jogou o André Mendonça às feras. Né? Pode ser que ele esteja pensando em simplesmente, digamos, cumprir um compromisso formal que estabeleceu com os evangélicos. Ou seja, olha, eu indiquei, mas o Senado rejeitou. Essa é uma possibilidade. Eu acredito que a tendência nossa do PT será de não votar no André Mendonça. Mas, como eu disse, o voto é secreto, nós vamos discutir e tomar uma posição coletiva. Com relação ao procurador-geral Aras, não é? Nós também não fizemos essa discussão. A nossa avaliação é que boa parte do que ele nos disse quando foi candidato à vaga da Procuradoria, essas coisas não aconteceram. De um lado, ele nos colocou claramente que iria enfrentar a ditadura da Lava Jato dentro do Ministério Público. Em parte, ele fez isso, mas, em parte, ele conestou, não é, o processo de perseguição ao ex-presidente Lula. Não é? Alguns dos pareceres da Procuradoria-Geral da República no processo de julgamento da suspeição do Moro, de suspensão daqueles processos que estavam colocados numa instância inadequada, não é? E, por outro lado, mais importante até do que isso, é o fato de que faltou a Procuradoria-Geral da República, eu digo isso com todo respeito, mas faltou a independência e autonomia suficiente para levar adiante processos de denúncias graves contra Bolsonaro e contra pessoas da sua influência política. Como é que você vê a nomeação, que é do Ciro Nogueira para ministro-chefe da Casa Civil? Isso representa o quê, na sua interpretação? Ciro Nogueira, que tem o centrão que já andou por todos os partidos, enfim. Como é que você vê isso? Isso representa alguma coisa? É algum sinal de quê? Eu acho que representa um conjunto de coisas, né? Primeiro, representa que o Bolsonaro está fazendo um movimento para ter um partido político em que ele possa estar incluído para disputar a eleição, um partido de médio porte, que tenha recursos para fazer a campanha e que tenha tempo de televisão. Pode ser que ele esteja se planejando para voltar ao PP, já que ele já foi do Progressistas, né? Segundo, eu acho que é uma maneira de minimizar as dificuldades que ele tem hoje no Senado. Apesar do governo ter maioria no Senado, essa maioria ela não tem a mesma solidez que tem a maioria que o governo possui na Câmara dos Deputados. Então, indicar o Ciro Nogueira pode pesar para isso. Mas eu acho que a principal questão é o fato de que, com essa indicação, ele fortalece o PP, ele fortalece o Centrão e ele fortalece o Arthur Lira, que é o principal responsável por abrir ou não um processo de impeachment do presidente da República. Eu acho que Bolsonaro ele está cada vez mais procurando se blindar quanto à possibilidade de sofrer o impeachment. De um lado, porque fortalece Arthur Lira, que tem o protagonismo de abrir ou não esse processo, e também no caso do Senado, que também vota o processo de impeachment do presidente da República, né? Então, eu acredito que é um somatório de todas essas coisas. Mas eu não acredito que todos esses objetivos venham a ser obtidos com a mera
indicação do nome do Ciro Nogueira para a Casa Civil. Politicamente, a leitura que fica para a população brasileira é que Bolsonaro, que antigamente satanizava o Centrão, entregou o seu governo para o Centrão. Até eu fiz um comentário essa semana no Twitter dizendo só está faltando agora nomear o ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, para fazer parte desse governo. Você deu uma declaração interessante, muito pertinente, que é difícil aguentar 1 ano e 5 meses de governo Bolsonaro. E nós sabemos que isso não é uma tarefa fácil, né? Antecipar o fim de mandato, não faltam razões jurídicas, não faltam motivos políticos, a população está cada vez mais descontente com esse governo. Agora falta a rua pegar fogo. A gente sabe que no Brasil as instituições acordam quando a rua pega fogo. Foi assim que aconteceu nas 2 vezes que nós tivemos impeachment no Brasil. A rua, para um lado ou para outro, ela pegou fogo. Você acha isso possível? Você enxerga um caminho para isso? Sim, eu acho que são 4 os fatores para se poder ter um processo de impeachment, né? O primeiro deles é a existência de crime de responsabilidade cometido pelo presidente. Isso aí nós temos aos borbotões, né? Já todos, inclusive, devidamente unificados naquele super pedido de impeachment de Bolsonaro. O segundo fator é nós temos aí uma queda expressiva da popularidade do governo. Isso está acontecendo até numa velocidade razoável, mas é forçoso reconhecer que Bolsonaro ainda tem aí um núcleo duro de 20% do eleitorado que acha o governo dele ótimo ou bom. Não sei por que eu não consigo identificar por que é que essas pessoas acham isso, não é? O que é um fator de dificuldade. O outro fator de dificuldade é a base social, a base parlamentar que o governo tenha. Isso aí é inegável que no campo da Câmara dos Deputados, a base de apoio de Bolsonaro, a base parlamentar, é muito forte, não é? Ela é muito grande e ela pode impedir o processo de impeachment. E o quarto fator, que é o que pode mudar tudo isso, é exatamente a mobilização social. Com a mobilização social, com a demonstração de força, com as greves, com os atos, nós vamos mostrando que a sociedade não aceita mais o governo Bolsonaro. E isso termina interferindo, influenciando na opinião pública, de um modo geral. A popularidade do presidente e do governo cai mais ainda, interfere também no que diz respeito ao próprio ânimo do Congresso Nacional. Ou seja, no ano que vem nós temos eleições, quem se agarrar com Bolsonaro, na medida em que ele esteja perdendo cada vez mais popularidade, será cobrado. Foi isso que aconteceu na eleição passada em relação àqueles que se agarraram com Temer até a última hora, e isso pode sim mudar a correlação de forças internamente no Congresso Nacional e produzir, sim, o impeachment, né? Eu acredito que pode acontecer, mas vai depender mesmo de nós transformarmos essas mobilizações que continuam amanhã, e eu creio que daqui para frente vão se intensificar, especialmente com a regressão do processo da pandemia. Isso sim pode provocar um quadro de mudança e nós temos aí um processo de impeachment. Como eu disse, tem gente que fala, não, mas não é melhor deixar ele aí e tal. O problema é que, eu não sei se o Brasil suporta, né, 1 ano e 7 meses de Bolsonaro, porque ele representa não somente a quebra de conquistas sociais, históricas, importantes, não só porque ele representa uma ameaça permanente ao Estado democrático de direito,
mas porque ele representa um grande retrocesso civilizatório no nosso país. Por isso, eu acho que nós temos que continuar na defesa permanente de que Bolsonaro seja apeado do poder. O governo Bolsonaro é uma fábrica de ameaças e perigos para todo mundo. Você não sabe o que vai vir, que ele pode fazer, o que ele pode armar, com esse aparato jurídico que ele está montando, né, tudo isso. Eu queria, nós estamos chegando perto do nosso final, eu queria discutir essa ideia de semipresidencialismo, que é uma ideia que foi lançada aí, né? E hoje, recentemente, o Fernando Haddad fez uma observação que é a seguinte: o Centrão nunca foi tão forte como hoje. O semipresidencialismo é o regime do Centrão. O semipresidencialismo é esse regime que troca ali, não faz nada, a política não anda, é para um país assim estagnado, que não faz nenhuma, não altera nenhuma, a manutenção da ordem é a única meta em questão. Eu acho essa observação do Haddad muito pertinente, né? Eu acho que no Brasil é pior do que o presidencialismo de coalizão e pior do que o parlamentarismo, esse tipo semipresidencialismo pode ser pior do que tudo isso. Porque hoje nós já temos, de certa forma, uma divisão muito importante em termos de poder entre o Congresso e o presidente da República. Com a criação do orçamento com emendas impositivas, com a ampliação dessas emendas impositivas para bancadas, para parlamentares e, além disso, as emendas não impositivas, o Congresso Nacional administra o orçamento na prática, mas administra no seu interesse, não no interesse do país, não é? Essas emendas de relator são uma verdadeira vergonha e está se tornando impossível administrar o Brasil. Ou o Brasil caminha efetivamente para o parlamentarismo, e nesse lugar o parlamento ele tem que ter o ônus e o bônus. Ele tem que assumir aquilo que beneficia os parlamentares, mas assumir as responsabilidades por governar. Ou então nós esvaziarmos esse modelo em que essa coalizão está tirando as condições de governabilidade do executivo e temos um presidencialismo com uma clara separação em termos de execução do orçamento entre o governo e o Congresso Nacional. Portanto, eu acho que o semipresidencialismo ele termina sendo, de todos esses aí, o pior dos sistemas, porque não será nem carne nem peixe, uma coisa híbrida, e a tendência de nós termos um Congresso Nacional que, de fato, governe no seu interesse e não no interesse da população brasileira. Bem, nós estamos assim conversando com o Humberto Souto, Humberto Costa, que está em viagem por Caruaru. Ele vai conversar aí com ele tem um almoço agora, e então nós vamos encerrando aí. Eu só gostaria que ele, antes de encerrar, falasse sobre a importância de quem está nos assistindo comparecer aos atos de amanhã, dessa demonstração de realmente a gente ter manifestações assim, que vão mostrando que a população brasileira está cada vez mais consciente de que ela necessita se mobilizar para fazer valer os seus direitos. Com certeza, eu acho que amanhã é um dia fundamental para a luta pela democracia no Brasil, pela preservação do Estado de Direito, pelo respeito à Constituição. Ela é fundamental para nós ampliarmos essa nossa capacidade de resistência ao desgoverno de Jair Bolsonaro. Ela é fundamental para nós conseguirmos, não é, apeá-lo do poder, fazer com que o impeachment aconteça. O impeachment é possível, nesse momento ele é difícil, mas ele é possível e ele só vai acontecer
se nós tivermos o povo na rua, mobilizado, organizado, em grandes manifestações. E esses atos são importantes também, até mesmo para a eventualidade de não conseguirmos o impeachment, porque vamos fazendo com que Bolsonaro chegue cada vez mais fragilizado a uma eventual disputa eleitoral no ano de 2022. É importante que as pessoas compareçam, tomando todos os cuidados. Nesse momento, nós estamos vendo uma regressão da pandemia, mas os números ainda são muito preocupantes. Todo mundo usando máscara, todo mundo com álcool gel, todo mundo mantendo uma distância mínima um do outro, para que nós tenhamos aí uma foto amanhã para o Brasil, que seja uma foto da força do povo contra esse governo que tem usurpado o poder político no nosso país e conduzido a nossa população ao infortúnio, à pobreza, à desigualdade e à infelicidade. Quero agradecer a você, Paulo, a essa oportunidade, agradecer a todos os companheiros e companheiras que fazem a TV PT, a todos os nossos militantes, filiados e a todos aqueles que têm procurado acompanhar a política, a conjuntura política, também acompanhando as páginas do Partido dos Trabalhadores. Bem, então, muito obrigado pela entrevista. Eu queria desejar boa tarde àqueles que nos assistiram até aqui e até o próximo sábado, quando teremos um novo Sexta-feira 13. E eu tranquilamente estou com você aí. Outra oportunidade.